Olá, meus irmãos, eu sou Lázaro Silva, faço parte do grupo fraterno Joana de Ângeles, aqui da cidade de Rondonópolis, e nessa noite nós estaremos fazendo um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em benefício dos nossos irmãos da Casa A Caminho da Luz, o grupo fraterno Caminho da Luz, a vizinha e querida cidade de Pedra Preta, aqui no nosso estado de Mato Grosso. O título que nos foi proposto é um título muito pertinente, um título que vem a calhar esse momento que nós estamos vivenciando, que nós estamos passando em humanidade. Eu não canso de falar, eu não canso de dizer que nós devemos ainda manter o nosso equilíbrio no sentido de nos resguardar quanto à situação do Covid-19. Meus irmãos, ainda não temos uma vacina, ainda não temos algo que possa nos tranquilizar, nos trazer segurança para que nós possamos viver da nossa vida outrora estávamos vivendo. Vamos cuidar, vamos fazer a nossa parte. Quem puder, continue fazendo todo o uso daquilo que a Organização Mundial da Saúde tem nos instruído, tem nos orientado, que é a questão do distanciamento social, de ficar em casa, não ficar, como dizem os jovens, dando bobeira por aí. Se eu tiver que sair, que eu vá, faça o que eu tenho que fazer e que retorne imediatamente para o meu lar, com toda a precaução devida, fazendo o uso e asepsia do álcool em gel, lavando as minhas mãos, fazendo o uso da máscara. Não vamos, meus irmãos, dar bobeira nessa situação. Eu percebo que nós estamos às vésperas de um período eleitoral e nós devemos refletir quanto à liberação por parte dessas autoridades mal intencionadas, tá? No intuito de ficar exercitando a população para o pleito eleitoral que se aproxima. Nós devemos entender e compreender esse momento, gente. Não é uma crítica. Não é algo contrário à democracia, de forma alguma. Mas se nós ainda não temos uma medicação, ou por que então vamos sair? Só porque um determinado grupo político ou os governantes com esses interesses liberando o comércio de uma forma geral, nós vamos embarcar nessa situação? Vamos ter cuidado, meus irmãos. E o título dessa noite vem bem a calhar. É a questão da nossa iluminação espiritual. Eu gostei muito do título sugerido pelos nossos irmãos, que diz o seguinte: a iluminação é a meta, a cura é subproduto. A nossa iluminação, gente, é o nosso real objetivo aqui nesse mundo espiritual. Desculpa, aqui nesse mundo terreno. A cura é subproduto, ou seja, a cura do corpo, ela vem em segundo plano. A nossa meta principal é curar a nossa alma, o nosso espírito que ainda está enfermo, que ainda necessita passar pelas provações que nós estamos passando, principalmente nesse momento de Covid-19. É a nossa alma que está atraindo essas energias, por sermos um planeta de provas e expiações, nós ainda atraímos tais tipos de doenças, tais tipos de vírus, de enfermidades, que vem atingir então o nosso corpo físico, porém, no intuito de curar a nossa alma, no intuito de iluminar a nossa alma, que é a nossa meta. Portanto, quando o nosso Mestre Jesus, o nosso divino amigo, esteve conosco aqui há 2000 anos, Jesus, sim, ele fazia a cura desse subproduto que é o corpo físico. E foram várias as curas que Jesus fez. Sem sombra nenhuma. O Mestre, sendo o nosso grande médico das almas, ele também se preocupava com esse subproduto que é a cura do nosso corpo físico. No entanto, a preocupação maior de Jesus não foi bem a cura do corpo físico, e sim a cura da nossa alma, do nosso espírito. Tanto é que o investimento de Jesus enquanto ele esteve aqui não foi na conquista material. Tanto é que Jesus e os apóstolos narraram que não tinha um teto onde ele pudesse, no final da tarde, encostar na sua cabeça, descansar.
A preocupação de Jesus não foi com as conquistas materiais que são relevantes para um mundo de provas e expiações e para a nossa própria conquista. Como que eu vou adquirir uma conquista, uma iluminação espiritual se eu não tenho o mínimo para que eu possa desenvolver esse projeto? Então Jesus, percebendo que nós tínhamos uma tendência maior para as conquistas materiais, ele procurou investir então nessa iluminação espiritual. Jesus não se preocupava tanto com a conquista da matéria, Jesus não se preocupava tanto na cura do corpo físico, ele se preocupava mais com a conquista da alma, a conquista do espírito, a iluminação do espírito. Essa é a nossa meta, meus irmãos. Essa é a nossa meta. Então foi-nos sugerido alguns itens como sugestão para esse nosso estudo, como por exemplo o capítulo 24 de Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título chama-se Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O que significa esse título? Esse título é profundo, ou seja, tudo aquilo que é de conquista da alma, que é de conquista do espírito, nós não devemos colocar isso debaixo de um candeeiro. Nós não podemos colocar isso debaixo da mesa, debaixo da cama. Não, tudo aquilo que é de conquista da alma, que é de renovação da alma, de renovação do espírito, nós devemos colocar acima. Então, essa imagem simbólica desse título dado por Jesus é para que tudo aquilo que é de conquista da alma, que é de conquista do espírito, nós devemos sim colocar-nos ao alcance para que todos possam enxergar essa luz, para que todos possam enxergar essa verdade e com isso se libertar. Jesus já dizia, conhecereis a verdade vos libertará. É verdade que essa verdade, ela tem que vir em doses homeopáticas. Se ela vir de uma vez, ela vai mais prejudicar do que propriamente trazer o bem. Então essa verdade, ela tem que ser suave. Tanto é que Jesus falava por parábolas. Aí vocês podem estar perguntando, mas como? Se ele então nos concita a buscar essa verdade, essa iluminação interior, por que ele nos falava então através de parábolas? Porque nem todos os irmãos daquela época tinham condições de entender e compreender o pensamento de amor, o pensamento de iluminação espiritual de Jesus. Então Jesus chamava os seus discípulos, seus apóstolos, em um particular, e ali Jesus falava dos pontos principais que a doutrina espírita nos traz hoje, que é Deus, a inteligência suprema do universo, a comunicabilidade, a questão da reencarnação, a questão da pluralidade dos mundos habitados. Jesus, ele não passou esses ensinamentos profundos de iluminação para a massa que o procurou, não. Se nós formos aqui pegar as 10 bem-aventuranças de Jesus, se nós formos buscar aqui todos os discursos de Jesus, Jesus não citou esses itens para a massa. Então ele estava pondo a candeia debaixo do alqueire, ou seja, embaixo da ponte, embaixo da mesa, não. Jesus não estava pondo. Porém, ele trazia os seus apóstolos, passava para os seus apóstolos esses ensinamentos profundos da alma, para que, com o tempo, esses apóstolos pudessem, então, estar esclarecendo essa massa ainda ignara. E hoje, através do Consolador prometido, que Jesus nos prometeu lá atrás, nós já temos condições de nos iluminar, de trazer o véu que encobre essas parábolas. Então Jesus, de forma alguma, ele não nos negou a possibilidade da iluminação espiritual. Porém, em uma época, ele se preocupou com aquilo que aquelas pessoas estavam mais querendo naquele momento, que é o subproduto do título dessa mensagem, que é a cura do corpo físico. Então Jesus, aqueles que o buscavam, se o problema naquele momento era uma enfermidade física, era uma obsessão, Jesus fazia essa cura, como nós temos observado no seu Evangelho. Mas Jesus, ele sempre passava uma bula, uma receita. Qual que era essa bula, qual que é essa receita que Jesus passava? Vá e não tornes a pecar de novo. Significa dizer, vá e não volte a cometer os mesmos delitos que te trouxeram até a minha presença.
É profundo essa reflexão, meus irmãos. Mas vamos fazer uma leitura do pequeno trecho, então, desse capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então nós vamos fazer a introdução aqui. Mateus vai citar, Mateus vai citar em 2 pontos essa passagem de Jesus. Então, Mateus vai iniciar dizendo para nós o seguinte: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Mateus prossegue: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Então, essa passagem já foi de Lucas. Veja como é lindo o Evangelho de Jesus. Veja como os apóstolos falavam assim, de uma forma assim, tão metafórica, tão bonita, mas que nós pudéssemos compreender a razão de toda essa fala. E hoje nós temos condições de entender, meu irmão, o que é alqueire, o que é candeeiro. Nós já temos um entendimento por meio da doutrina esclarecedora. E seguindo, para a gente encerrar, Mateus vai dizer o seguinte, eu estou na introdução desse capítulo. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, ou seja, os apóstolos indagaram a Jesus, por que então que ele falava para aquela massa por parábolas? E Jesus, os chamando, disse isso aqui: é porque a vós outros, ou seja, a vós discípulos, foi dado a conhecer o mistério do reino dos céus. Mas a eles, isso não lhes foi dado. A eles quem? A massa. Que éramos nós que estávamos, alguns de nós, naquele momento. Então Jesus chamava os apóstolos, os discípulos, na casa de Simão Pedro, ou na casa de uns dos discípulos, dos apóstolos, e ali Jesus falava todos aqueles itens que eu citei no início da nossa fala. Deus, reencarnação, comunicabilidade, pluralidade dos mundos habitados, lei de causa e efeito. A eles, os discípulos, foi dado conhecer esses mistérios dos céus, enquanto que a massa não. A massa estava preocupada com um subproduto, que é a cura do seu corpo físico. E isso, meus irmãos, não tem muita diferença nos dias de hoje, não. Hein? A grande maioria dessa massa ainda busca Jesus para a cura do seu corpo físico, para a cura desse subproduto que é o seu corpo físico. Nada contra. Porém, poucos de nós estamos buscando verdadeiramente a iluminação espiritual, o entendimento de o porquê de tudo isso, o porquê da dor, o porquê do sofrimento, o porquê desse flagelo que nós estamos vivenciando nesse momento, que é a questão da Covid-19. Porque quando nós buscamos entender a compreensão de tudo isso, meus irmãos, tenho certeza absoluta, nós vamos nos sentir mais aliviados. Como se nós estamos aflitos neste momento, com medo de pegar a Covid, quem não pegou ainda, aqueles que já pegaram, talvez já não estejam com tanto medo e estão achando que são imunes e não são imunes. A gente observa que muitos irmãos que pegaram a Covid estão voltando a pegar de novo, então todo cuidado é pouco. Então, quando eu tenho esse entendimento daquilo que Jesus quis dizer lá há 2000 anos, para os dias de hoje, eu posso até pegar, mas eu vou pegar com resignação, eu vou pegar porque algo me diz que eu teria que passar por essa situação, porque tudo são experiências. A Covid é algo educativo, é algo preventivo para todos nós. Se nós formos observar, é algo didático, fantástico, porém, poucos da humanidade, poucos de nós, estamos procurando entender nas entrelinhas o motivo de tudo isso aí. Por quê? Porque nós não queremos buscar ainda essa iluminação que nos liberta, como Jesus nos dizia. Nós ainda não queremos essa verdade, nós queremos mascarar essa verdade, fingir, e não buscamos essa iluminação. E vamos seguir.
Mas a eles isso não lhes foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, Jesus explicando, falo-lhes por parábolas, porque vendo não veio, ou seja, a massa presenciando todas aquelas curas de Jesus, presenciando todos aqueles ensinamentos de Jesus, aquela massa não acreditava. Então por isso que Jesus falava por parábolas. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. Até mesmo os próprios discípulos conviviam com Jesus. Muitos estavam vendo e não estavam acreditando. Muitos estavam ouvindo e não estavam compreendendo. E nós temos o exemplo do apóstolo Tomé. Via, ouvia e não acreditava. Mesmo Jesus retornando após o seu desencarne, ele ainda não acreditava. Jesus precisou então mostrar-lhes a palma da mão com os furos da lança, para ver se esse nosso irmão acreditava. Então, se entre os discípulos havia essa desconfiança, essa falta de fé, que dirá nós ainda, a humanidade, tão materialista e egoísta nos dias de hoje? E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Ou seja, toda aquela massa, os discípulos, ouviam e não escutareis. Não escutareis significa não acredito nisso que estou ouvindo. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Ou seja, quando os discípulos presenciaram as curas de Jesus, estavam ali vendo e não acreditavam. É o que está dizendo aqui o apóstolo. Né? Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que os seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Gente, coração do povo pesado, isso é muito profundo. Ouvidos surdos e fecharam seus olhos. Veja, ele toca em coração, na sensibilidade, coração pesado, ouvidos surdos e olhos fechados. É o que a humanidade, é o que a gente vê hoje na humanidade, os corações pesados. O que significa os corações pesados? É o coração do egoísmo, é o coração que não quer procurar se iluminar, é o coração que está satisfeito com esse mundo de provas e expiações, é o coração que busca os gozos incessantes da matéria e não quer buscar entender o que te aguarda além do túmulo. Então o coração está pesado, cheio de orgulho e de egoísmo. O ouvido está surdo. Eu não quero ouvir isso que você fala. Meus irmãos, quando nós estamos em um grupo social, quando a gente tenta falar alguma coisa de além-túmulo, nós somos barrados. As pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas ficam surdos à verdade do mundo espiritual. Quando você fala da vida transitória do corpo físico, as pessoas não querem. Elas vivem como se fossem viver aqui 1000 anos na matéria. Então ficam surdos, não querem ouvir. Não querem ouvir. E os olhos fechados, não querem ver. Não querem ver. Não querem ver aqueles grandes apóstolos, os seus feitos. Não querem ver os homens de bem. Não querem ouvir os homens de bem. Não querem enxergar os homens que estão trazendo iluminação para a humanidade. É por isso que, vez ou outra, vem um vírus. Vem uma doencinha para nos tirar desse estado íntimo de egoísmo que nós estamos vivenciando. Íntimo de egoísmo que estamos vivenciando. E tendo se convertido, eu não os cure. Então ninguém quer ser convertido. Eu vejo que a maldade continua nessa pandemia. O crime em relação às mulheres, a questão do feminicídio aumentou. O suicídio aumentou, a violência aumentou. Por quê? Porque ninguém quer buscar essa iluminação, ninguém quer buscar essa verdade, ninguém quer meditar em torno
do que está nos ocorrendo. Todos estamos observando, todos estamos vendo a doença se alastrando pelas comunidades, pelos países. E as pessoas estão de brincadeira. As autoridades estão de brincadeiras. Estamos às vésperas de uma eleição. E o que as autoridades estão passando para nós? Praticamente liberando quase que o comércio todo, para que as pessoas possam ir às ruas. Com qual objetivo, meus irmãos? Será que não dá para a gente entender um pouquinho que o objetivo é esse? Mal intencionado. E nós embarcamos nessa situação. Liberou, as autoridades liberou, então vou, somente os nossos jovens, indo para barzinhos, festas, acima de 100 pessoas. Gente, se as autoridades estão cegas, surdas e mudas, como está sendo colocado aqui, não querem enxergar a verdade, não querem buscar essa iluminação, nós não podemos embarcar nessa, meus irmãos. Essa situação ainda vai perdurar por um bom tempo conosco. Vamos nos cuidar. Não vamos embarcar nessa, gente. Vamos entender o que está por detrás das entrelinhas, dos objetivos reais. Será que se Jesus estivesse aqui hoje, materializasse aqui conosco, sendo um grande médico, Jesus iria aplaudir? Jesus iria autorizar para que as pessoas pudessem saírem às ruas sem uma vacina, sem uma proteção? É para a gente refletir, meus irmãos. É para a gente refletir. O nosso irmão Emmanuel, aqui no livro Fonte Viva, ele vai esclarecer um pouquinho mais para nós esse capítulo 24 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então, nosso irmão Emmanuel vai colocar o título assim, A Candeia Viva. Olha que título bem sugestivo. Ele vai pegar essa partezinha de Mateus, que eu já li para os senhores. Então, eu vou pegar os comentários que Emmanuel faz em cima desse parágrafo. Então, Emmanuel vai dizer para nós o seguinte: muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvaiaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através da propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Então veja que no primeiro parágrafo, Emmanuel cita para nós que Jesus tentou impor uma ideia, uma fala. E no segundo parágrafo, Emmanuel vem dizer que é totalmente o contrário. Jesus respeitava muito a fé de cada um daqueles irmãos a quem ele fala essa mensagem que nós já lemos para os senhores. É totalmente diferente. Jesus, ele estava ali nos concitando para que buscássemos essa iluminação espiritual. Não estava ali tentando empurrar a goela abaixo dos seus profetas, de forma alguma, porque Jesus é o ser liberdade. Veio nos libertar de um pensamento atávico, de um pensamento mesquinho e pequeno. Sem a palavra é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem um amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Então, o que o nosso irmão está dizendo aqui nesse parágrafo anterior? Que todo o nosso conhecimento, toda a nossa bagagem intelectiva, moral e espiritual, nós devemos colocá-lo
ou colocá-las à disposição daqueles que querem nos ouvir, à disposição da comunidade, à disposição da família, à disposição daqueles que querem buscar a iluminação espiritual. É um chamamento para nós e vai prosseguir. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Aí está então o significado, de não colocar a candeia debaixo do alqueire. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à situação do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. O que o nosso irmão está querendo dizer nesse parágrafo? Que todas essas vantagens, essas conquistas que nós temos de iluminação espiritual que nós já possuímos, antes de nós repassarmos para o nosso próximo, repito, nós temos que nos iluminar primeiro. Nós temos que ser os exemplos dessa luz para que outros possam então enxergar no escuro. Então eu tenho que me esforçar, exercitar para tentar vivenciar esses ensinamentos. Por exemplo, esse momento que estamos vivenciando, será que eu estou sendo o primeiro a me desequilibrar? Se um ente querido meu, se uma pessoa querida, se um familiar querido nesse momento é pego pela Covid-19, como que eu vou agir? Como será o meu comportamento? Será que eu já estou iluminado a ponto de respirar, tranquilizar-me e buscar os recursos para poder auxiliar esse familiar? E se for eu, como que eu vou agir? Eu vou me desesperar? Meu Deus, peguei a Covid, eu vou morrer. Para aí. O que eu estou vivenciando? O que eu estou passando? Essa iluminação que eu já tenho, agindo dessa forma, que exemplo eu vou dar para o meu familiar? Para os meus amigos, para os meus parentes? Que iluminação é essa que eu estou trazendo? Se no momento em que eu sou testado, eu me desespero. Então está sendo uma iluminação ilusória. Então nós devemos refletir em torno disso, meus irmãos. E Emmanuel prossegue. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Eu sei que não é fácil, meus irmãos. Eu sei que não é fácil. Para quem já teve toda a família atingida pela Covid, para quem já teve irmãos em que um parente seu desencarnou, em que a família está toda sem chão, desestruturada com a morte daquele familiar, eu sei que não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Eu entendo, eu compreendo essa situação. Porém, a mensagem do Evangelho é a mensagem de libertação. Então, se nós queremos a verdadeira cura, meus irmãos, a verdadeira iluminação, não devemos nos ater apenas ao corpo físico. Respeitamos todos esses irmãos que estão desencarnando por meio da Covid-19, mas a morte é apenas do corpo físico, porque o espírito, a alma é imortal. Esses irmãos estão mais vivos do que nunca no mundo espiritual. Estão sendo recebidos por equipes de amigos espirituais, benfeitores, por entes queridos que já retornaram antes de nós à pátria espiritual. Então não há motivo, meus irmãos, para desespero. Não há motivo, meus irmãos, para tanto choro, para tanta dor, para tanto sofrimento. Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida. Tenhamos a certeza absoluta que o mundo espiritual cuida de nós, que o mundo espiritual zela de nós.
E com tudo isso, meus irmãos, mais do que nunca, por meio das reflexões que essa doença está trazendo para nós, eu tenho condições de buscar a minha iluminação espiritual. Eu tenho condições de fazer reflexões de o porquê de tudo isso aí. De fazer perguntas, de fazer indagação interior. O porquê isso? Por que isso com os amigos, com a família, com a humanidade? E nos voltar para a nossa verdadeira conquista, o nosso verdadeiro eu. Joana de Ângeles vai dizer para nós no livro Amor, Imbatível Amor, que tudo é amor. Que tudo é amor. Que quando nós atingirmos a planificação do amor, nós estaremos então verdadeiramente iluminados. Não vamos dar tanto valor para a matéria. Se estivermos encarnados num corpo físico, é claro que vamos cuidar do nosso corpo físico. Porém, vamos cuidar mais ainda da nossa alma, do nosso espírito, que é quem precisa verdadeiramente ser curado. É quem está verdadeiramente doente. E vamos nos apegar em Jesus. Mais do que nunca nesse momento, a humanidade deve se voltar para o nosso Mestre Jesus, que é o médico das almas, o médico de todos nós. Então fica aqui, meus irmãos, para a nossa reflexão, esse estudo de buscarmos a nossa verdadeira iluminação espiritual. Que a cura do corpo, ela é secundária para o mundo espiritual. Os espíritos estão preocupados mais com a nossa iluminação interior. Estão preocupados mais se nós estamos amando, se nós estamos perdoando, se nós estamos desculpando, se nós estamos sendo tolerantes, compreensivos, indulgentes e resignados nesse momento de pandemia. Então fique essa mensagem para que nós possamos refletir. Que Jesus nos abençoe, conforte os nossos lares, conforte os nossos corações, conforte as famílias que tiveram de retorno um ente querido seu, de retorno à pátria espiritual. Que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz. E fica aqui o nosso abraço fraternal a todos vocês. Muita paz a todos e muito obrigado.